Queridos irmãos, graça e paz, bom dia, né? Vamos começar mais um estudo da EBD, né? Tô com saudade dos irmãos, de estarmos juntos aí na sala, pra gente poder em conjunto estudar a palavra de Deus, pra gente tirar as dúvidas, debater, mas por enquanto a gente vai seguindo assim, confiando que Deus está no controle de todas as coisas e que em breve nós estaremos juntos. Então nós vamos estudar hoje a lição 15, que trata da segunda vinda do Senhor. Na verdade, nós vamos estudar essa semana que vem, vamos falar um pouco sobre a segunda vinda de Cristo. E eu queria ler com os irmãos o texto que se encontra em 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Então vamos fazer a leitura. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas, e do mandamento que o nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terras, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Então, irmãos, esse é o texto de 2 Pedro. Nós estamos chegando já no final do estudo do livro de Pedro. E os irmãos viram semana passada, em semanas anteriores, sobre os falsos profetas. Assim como na época de Paulo, a gente tinha falsos profetas, hoje a gente também tem falsos profetas. E a gente já viu na semana passada as características, o caráter desses falsos profetas. E aqui, Pedro continua falando sobre isso e falando sobre uma teologia em especial dos falsos profetas, que era em relação à vinda de Cristo. Então, antes da gente começar o estudo propriamente dito, eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. A revista aqui traz para gente fazer na sala uma pesquisa com os irmãos. E eu queria que antes da gente começar a estudar, os irmãos pensassem numa resposta para essa questão. Então é assim, ó, assinale a opção correspondente ao que você acredita. Então no item 1 diz assim: você acredita que Jesus voltará descendo dos céus, visível a todos, acompanhado por milhares de anjos para um grande julgamento mundial? Segunda alternativa. Você acredita que a segunda vinda de Jesus se dará somente de forma particular a cada crente, especialmente quando cada um é chamado para a morada eterna? Terceira alternativa. Você acredita que ele virá de outra forma? Explique a seguir. E quarta, você não sabe responder. Então são 4 alternativas, pense um pouco sobre elas aí. Vou repetir enquanto os irmãos estão pensando. A primeira alternativa é: você acredita que Jesus voltará descendo dos céus, visível a todos, acompanhado por milhares de anjos para um grande julgamento mundial? Segunda alternativa: você acredita que a segunda vinda de Jesus se dará somente de forma particular a cada crente, especialmente quando cada um é chamado para a morada eterna? Terceira alternativa: você acredita que ele virá de outra forma? E quarta alternativa, você não sabe responder. Pense aí consigo qual alternativa é o que você pensa sobre a volta de Cristo. E aí a gente vai estudar um pouquinho sobre o que a Bíblia diz, o que o apóstolo Pedro está dizendo para aqueles irmãos
naquele momento da história, né? E o que ele diz para nós hoje sobre a segunda volta de Cristo. Então nós vamos começar primeiro falando um pouco sobre os argumentos que Pedro vai falar que esses falsos mestres usam, né? Então, primeira coisa, então a gente vai seguir aqui a sequência dos versículos e vamos lá. No verso 1, Pedro diz assim: amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Então Pedro está falando que ele já escreveu uma carta. A gente tem 2 Pedro, a gente já estudou 1 Pedro, também foi escrito por ele. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês recordem. Então veja que Pedro aqui, ele chama... Então naquele contexto, onde tinha os falsos mestres, os falsos profetas, Pedro chama os irmãos a se lembrarem. Por que ele chama os irmãos a se lembrarem? Porque na verdade, os irmãos daquelas igrejas, eles já sabiam sobre a volta de Cristo. Por quê? Porque os apóstolos estavam lá, porque os apóstolos conviveram com Jesus, porque Jesus falou da sua segunda vinda. Então aqueles irmãos sabiam. O que eles precisavam? Eles precisavam se lembrar. E aqui, irmãos, a gente tem uma questão muito importante, uma reflexão para a gente fazer. Quanto a gente tem esquecido da palavra de Deus? O quanto que a gente tem esquecido do que a gente sabe sobre Deus? Às vezes, quando a gente se distancia, às vezes não, mas sempre que a gente se distancia de Deus, a gente começa a esquecer da sua palavra. A gente começa a esquecer dos seus mandamentos. A gente começa a esquecer do que Deus diz a nós. E conforme a gente vai se afastando, a gente vai ficando cada vez mais distante da palavra de Deus. Então Pedro aqui, ele não está só ensinando, mas ele está chamando os irmãos a relembrarem. Ou seja, era alguma coisa que eles já sabiam. Eles já sabiam de Jesus, eles precisavam se lembrar. Então, essa é a primeira chamada que Pedro faz aos irmãos daquelas igrejas. Vamos nos lembrar das palavras proferidas no passado. Naquela época eles tinham o Antigo Testamento, o Novo Testamento ainda não estava na mão deles, mas hoje nós temos a revelação, nós temos a palavra. A gente precisa lembrar dessa palavra. Isso é importante. Então ele diz, com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Então vamos nos lembrar, né? Isso é importante porque quando a gente entra em contato com uma falsa doutrina, com um falso mestre, com uma pessoa que não crê, será que a gente se lembra do que Jesus disse? Às vezes a gente tem a impressão que as pessoas se esquecem. Pedro está dizendo que a gente se esquece. O que a Bíblia diz? Não é o que eu acho, não é o que o programa de TV disse, não é o que o artigo ou o livro. É importante a gente assistir, a gente saber das coisas, tudo isso. Mas o que o nosso Senhor disse? A gente precisa se lembrar disso. E aí, Pedro continua então no versículo 3, ele diz assim: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Vejam aqui que eles vão usar, na verdade, 3 argumentos para refutar a volta de Cristo. Primeiro argumento, né? Eles falam assim: o que houve com a promessa da sua vinda? Quer dizer, cadê a volta de Cristo? Né? Que tudo continua como estava, né? E eles, na verdade aqui, então, o que houve com a promessa, né? Tudo continua igual e eles ficam o quê? Zombando. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem essas questões colocadas pelos falsos mestres.
O que isso tem a ver com a gente hoje? Vejam, irmãos, que a gente vive, na verdade, a mesma situação. Porque quanto que as pessoas não zombam hoje de que Cristo realmente vai voltar? As pessoas fazem piada com isso, né? A gente tem vários exemplos aí atuais com a volta de Cristo. As pessoas fazem piada agora? Não, elas faziam desde a época de Pedro. Não é uma coisa nova. Esses falsos mestres que estão zombando também não são novos. Agora, tem uma característica interessante deles, que eles são escarnecedores e eles seguem as suas próprias paixões. Então, com relação aos escarnecedores, o próprio apóstolo Paulo diz que a gente não devia se surpreender com relação a isso. Se a gente for ver lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 3, diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Então, Paulo reforça o que Pedro disse, isso não é novidade. Os escarnecedores não são novidades. E assim como não eram, e aqui vale a pena a gente fazer uma reflexão sobre o que significa últimos dias. Porque a gente tem uma questão que os irmãos da igreja primitiva, eles, sabendo que Jesus tinha falado da sua volta, eles acharam que isso ia ser uma coisa imediata, que ia acontecer no tempo deles ainda. Só que quando a gente pensa em últimos dias, também não é, então agora são os últimos dias, porque está acontecendo tantas guerras e pandemia. Os últimos dias, eles vão lá da morte de Cristo até a segunda vinda. Quando Jesus vai vir? Não sabemos. Agora, não sabemos que ele vem, mas não sabemos quando. Então, esses são os últimos dias, não é um período específico de tempo. É da morte de Jesus até a segunda vinda. Então, Paulo e Pedro estão se referindo aqui a esses últimos dias, no geral. Tá? Então, a gente não tem que ficar marcando data para Jesus vir, nem ficar tentando descobrir isso. A gente vai ver isso na próxima aula da semana que vem. Mas, aqui, Paulo alerta que esses falsos mestres iam aparecer, né? E que eles iam atuar nos últimos dias. Né? Uma característica dessas pessoas é que eles vão seguir o que? Lá no verso 3, seguindo suas próprias paixões. Né? Então, eles seguem o seu ego, eles seguem a sua própria doutrina, eles seguem os seus pecados e eles seguem essas paixões da carne e por isso que eles negam a volta de Cristo. Né? Então, a imoralidade, de uma maneira geral, ela é característica dessas pessoas. Né? E aí, a gente sabe, então, que é contra, o que essas pessoas vão falando é contra o que a Bíblia diz. Tá? Outra coisa que eles argumentam, eles vão dizer assim, que tudo continua como antes. Então, eles vão dizer assim, olha, a Terra foi criada e continua a mesma coisa, nada mudou. Por que mudaria com uma vinda de Cristo de novo? E isso é interessante, irmãos, porque esse argumento ele é extremamente atual. Porque o que os cientistas, grande parte, não vou dizer todos, mas grande parte dos cientistas falam, os cientistas materialistas, eles vão dizer o quê? Olha, o mundo material, as coisas continuam como estão, as coisas seguem leis naturais. E é interessante que Pedro refuta isso porque ele diz assim, né? Ele diz primeiro, lá no verso 5, mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Ou seja, como que foi sempre tudo igual? Não. Porque antes da criação não tinha nada. Então, quer dizer, esse tempo antes da criação, ele existiu. As coisas mudaram? Mudaram, porque Deus criou. Então, pela palavra de Deus, as coisas foram criadas.
E lá no verso 6, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Então aqui Pedro também se remete ao dilúvio. Duas grandes transformações que houveram nos tempos. A própria criação, porque do nada Deus cria tudo. E o dilúvio, que matou todo mundo e começou de novo com a família de Noé. Então Pedro lembra essas pessoas de tudo isso, de novo, dessas questões. E então a gente vê aí que esse argumento não é válido, mas esse argumento ele ainda existe. Ele ainda existe. Porque as pessoas falam, tá tudo igual, o que vale são as leis materiais, mas não é isso que a Bíblia diz. E é interessante, irmãos, que a gente tem hoje várias ideias sobre a segunda vinda de Cristo que não estão na Bíblia. Eu queria comentar duas aqui que a revista até fala sobre elas, que é a teologia do horizonte utópico, e eu confesso que eu não conhecia essa teologia e achei interessante como as pessoas têm criatividade. O que é isso? Essa teoria do horizonte utópico diz que Jesus, a esperança da volta de Jesus é o que nos move a fazer as coisas certas. Então, por isso que a gente espera a volta de Jesus. Só que, na verdade, a volta de Jesus não vai acontecer, porque é como se ele voltasse na vida de cada um. É uma esperança que a gente tem e que isso nos motiva a agir. Mas por que horizonte utópico? Porque é uma utopia, é alguma coisa que não vai acontecer. Irmãos, pasmem, existem cristãos, né? É da denominação A, denominação B, não. Cristãos da nossa igreja, da nossa denominação que creem nisso. Horizonte utópico. Outra coisa, universalismo cristão. No final todo mundo será salvo, não são só aqueles que creem, todos vão ser salvos no final, porque Deus é misericordioso, Deus é bom, então vai salvar todo mundo. Tudo vai ficar bem depois, porque todos vão ser salvos. São heresias que, assim como no contexto de Pedro, estão entre nós e não mudaram, continuam conosco. E nós precisamos o quê? Nos lembrar do que nós temos aprendido de quem? De Jesus. Então agora a gente vai falar como que a gente pode crer na volta de Cristo, né? Então a gente precisa relembrar isso, como o apóstolo Pedro disse. Então a gente vai relembrar algumas coisas. Primeiro, a Escritura fala da volta de Cristo o tempo inteiro. Se a gente for ver lá em Miqueias, se os irmãos abrirem aí, Miqueias, capítulo 4, versos de 1 a 3. Então, irmãos, abriram aí Miqueias 4, versos de 1 a 3, diz assim: nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal entre os montes, e se elevará acima das colinas, e os povos a ele ocorrerão. Muitas nações virão dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. Pois a lei virá de Sião, a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre as nações poderosas e distantes. Das suas espadas farão arados e das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá a espada contra outra, e não aprenderão mais a guerra. Vejam que aqui a gente tem um texto do Antigo Testamento falando da volta de Cristo, de quando Cristo vai reinar e de que ele vai vir novamente. Isso é um texto do Antigo Testamento. Mas nós temos o Novo Testamento também? Temos. E tem um dado interessante na revista. Dos 27 livros do Novo Testamento, 23 falam da volta de Cristo. Eu selecionei alguns textos aqui de Mateus. Então nós vamos ler Mateus 16. Abram aí. Mateus, capítulo 16, verso 27. Mateus 16, versos 27, diz assim: pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito.
Aí a gente tem 25, 31, ainda no livro de Mateus. 25, verso 31. Diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E ainda no 26, 64, capítulo 26, verso 64. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Irmãos, esses são só alguns textos. Eu escolhi os textos de Mateus para que a gente falasse da vinda de Jesus, vendo o que o próprio Jesus disse. Então aqui em Mateus é Jesus dizendo que ele voltará. E se vocês forem olhar lá na revista, tem uma seleção de outros inúmeros textos em Marcos, em Coríntios, no próprio Apocalipse, que fala que Jesus virá com grande glória e seus anjos para nos buscar. Então, essa é a verdade da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus inteira fala que a volta de Cristo é certa. Esse é o título da lição de hoje, lição 15. A volta de Cristo é certa. A gente tem uma verdade certa, que é a palavra de Deus. Então, como o apóstolo Pedro diz, vamos nos lembrar, vamos voltar às Escrituras e ver o que Deus disse. O Senhor é Senhor da história. A palavra de Deus é a verdade, não é relativo. A verdade de Deus é absoluta, é a verdade. E a palavra de Deus diz que Jesus vai voltar com grande glória, vai descer dos céus com seus anjos, colocando um fim nessa humanidade e julgando a todas as nações. É isso que a Bíblia diz. Não sabemos quando, mas sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele sabe a hora. E por que está demorando? No argumento deles, mas então por que está demorando? Lá em Pedro, né? O próprio apóstolo Pedro, ele vai responder isso pra gente. Ele vai responder. Então a gente vai voltar lá para Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, e nós vamos ver. Pedro diz o quê? No verso a partir do verso 8. Não se esqueçam disso, amados, para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, por que Jesus está demorando a voltar? Pela longanimidade de Deus. Deus é longânimo. Então, Ele é paciente. Agora, Ele sabe quando Jesus vai voltar, porque Jesus mesmo disse que o Pai sabia da volta dele. Então, Deus é longânimo. Ele tem paciência, Ele está esperando. Agora, às vezes a gente acha que esse esperar de Deus é porque Deus está em dúvida, Ele não sabe quando é a volta de Cristo. Não, irmãos. Deus é Senhor da história, Ele sabe exatamente o momento que Cristo vai voltar. Isso já está determinado. Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas, isso já está determinado. A gente tem que descansar no Senhor sabendo que Ele é soberano. Ele não deixou a terra para agir, para ficar aqui largada, vamos dizer assim. A terra é do Senhor, Ele governa todas as coisas. E isso a Bíblia nos diz. Então, irmãos, nós não podemos acreditar nesses falsos mestres que relativizam tudo, que dizem que a volta de Jesus não é certa, que a volta de Jesus é para alguns. Não, a Bíblia diz, a volta de Jesus é certa. Então aquela pergunta que eu fiz lá no começo, é uma resposta pessoal? Não, não é, irmãos. A resposta certa é o número 1, a alternativa.
Jesus voltará, descendo dos céus, visível a todos, acompanhado por milhares de anjos, para um grande julgamento mundial. Essa é a verdade da palavra de Deus, é o que nós lemos na palavra de Deus. Então essa é a resposta certa. Não é relativo, não é o que a gente pensa, mas é o que Deus diz através da sua palavra. A Bíblia diz que Jesus voltará. Então, irmãos, nós precisamos crer nisso. Não podemos nos deixar levar pelos falsos mestres que querem nos desviar da verdade da Bíblia. Vamos crer, Jesus vai voltar. Isso será uma grande alegria para todos nós, porque nós vamos encontrar com o nosso Senhor e viver para sempre com Ele. Que Deus nos abençoe, que nós possamos sempre voltar para a sua palavra e crer na palavra de Deus, que é a verdade de Deus para nós. Que Deus nos abençoe e até a próxima vez.